se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Vamos junto, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor, nós te adoramos. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és, para dizer que tu és. Tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, meu Deus, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Meu amor, seu amor perfeito.
nossa alma, está conosco, nos mata a sede, nos tira a fome, nos cobre. Ele é tudo para nós. Eu queria que você aplaudisse o nome dele bem forte, por favor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gelson Lira. A paz do Senhor, filhos, boa noite a todos. Se você pode estar de pé, eu vou ler o texto que está em Salmos 144, do verso 4. Diz assim: o homem é semelhante a um sopro, os seus dias passam rapidamente como uma sombra. Amém? Podem se sentar. Pai, nós te louvamos por tua palavra e pedimos que, segundo o teu Espírito, o Senhor possa comunicar estas verdades eternas ao nosso coração e nos despertar para a realidade da vida. Há muitos que só acordam quando já é tarde demais, quando já estão do outro lado. Nós pedimos que, segundo a luz da tua palavra, o Senhor possa iluminar as nossas mentes e nos fazer decidirmos sobre as nossas vidas enquanto respiramos sobre a face dessa terra. Tenha misericórdia de nós. Abençoa cada filho teu que aqui está e a todos quantos esta palavra poderá alcançar. Seja conosco por graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto vai nos estar falando sobre a brevidade da vida e, até comparado à eternidade, a insignificância da vida aqui comparada à eternidade. Quando falamos da eternidade, nós não temos como nem calcular, porque não há princípio, não há fim. O que é eterno é eterno. Aqui nós temos um princípio, temos um fim. E a vida comparada com a eternidade, então, o salmista está dizendo, é como um sopro, é como uma sombra, logo passa e já não existimos. E nós queremos meditar sobre esse tema, e nós vamos discorrer rapidamente sobre alguns versículos da Bíblia, porque esse lugar aqui é lugar de decisão. Aqui nós estamos em um momento decisivo para a eternidade, e é a partir de tudo que decidimos aqui, nós estaremos na eternidade sendo direcionados. Hebreus 9:27 diz que ao homem foi ordenado morrer uma única vez, e depois disso segue-se o juízo. Então eu quero que os irmãos meditem nisso. Se você puder me acompanhar na sua Bíblia, Eclesiastes, no capítulo 9. Esse capítulo é interessante, mas nós vamos ler apenas algumas partes aqui. 9, o verso 4 ao 6 diz assim: para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois é melhor o cão vivo do que um leão morto. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem. Não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O escritor está falando desse corpo físico, ele não está adentrando aquilo que é espiritual.
Existe um versículo que é muito triste ouvido, né? Até ler, mas o versículo diz assim: até que os pranteadores o levem, né? O texto vai dizer: para a terra do esquecimento. Então, quando muitos partem para a eternidade, haverá muito choro, muita lamentação, muito quebrantamento. Mas em poucos dias ou meses ou até anos, aqueles que ainda levavam algumas florzinhas lá já não levam mais, e lá se esquecem. Então, o escritor está falando sobre isso. Enquanto estamos respirando, temos decisões a tomar, temos obras a realizar. Mas a partir daqui, já não há mais nada o que fazer. Segue-se o juízo, ou seja, você não tem mais domínio nenhum sobre a sua própria vida. A decisão já foi tomada a partir do que se faz aqui, ou a partir do que se decide aqui. E eu quero que você perceba que ele vai escrever, e ele vai citar alguns caminhos que você pode decidir ou tomar, algumas direções que você pode tomar. Então olha o versículo a seguir. A sua memória, né, ficou entregue ao esquecimento. O 6 diz assim: o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O que esse texto está dizendo? Em nós há estas direções, decisões que podemos tomar. Nós seremos seduzidos ou direcionados, seremos de certa forma atraídos para algumas situações e nós é que devemos tomar a decisão. E ele está dizendo: olha, o amor, o ódio, a inveja. Eu e você podemos viver em amor, podemos viver guardando ódio, rancor e tudo mais que se segue. Podemos viver invejando os outros. A decisão é nossa, é minha e sua, da maneira como podemos proceder no dia a dia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai nos orientar a andar ou a viver como Cristo viveu, a aprender de Deus, a decidir. E o próprio Deus vai dizer isso: olha, eu vos ofereço a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele vai dizer: escolhe a vida. O que é a vida? Quando você pega os mandamentos, eles vão ser resumidos em duas frases: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu der lugar ao ódio, à inveja, eu vou ser acometido ou dominado por sentimentos que não têm nada a ver com Deus, por decisões que não têm nada a ver com Deus. Elas vêm do inimigo das nossas almas, elas vêm do inferno, literalmente, dessa nossa natureza pecaminosa. O amor vem de Deus, o amor verdadeiro, a Bíblia vai revelar sobre ele. Então a decisão é sempre nossa. Eu quero seguir ainda dentro da Bíblia aqui, e se você puder e tiver Bíblia, em Coríntios, tem um texto aqui que ele é extraordinário. Eu creio que nós não teremos tempo suficiente para falar sobre tudo. Mas olha os versículos 28 e 30. A uns Deus pôs na igreja. Então preste atenção, é Deus que põe na igreja. Então a igreja é algo da parte de Deus. Aqueles que desprezam a igreja já estão desprezando o conselho de Deus, a direção de Deus. Então Deus põe na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois operadores de milagres,
depois aqueles que têm o dom de curar, dom de socorro, de governos, de variedade de língua, e ele segue. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? O que ele está dizendo aqui? A igreja onde Deus instituiu para nós estarmos, a Bíblia Sagrada revela como corpo de Cristo. Então, se nós estivermos inseridos no corpo de Cristo, cada um tem o seu dom, a sua capacidade, o seu talento. Não há por que ter inveja, ter ódio de ninguém. Faz a sua parte. Seja o que Deus te chamou para ser, com todo cuidado, sem invejar o outro, sem querer tomar lugar do outro. Faça aquilo porque o Senhor te chamou. Se você olhar esse texto, e nós podemos olhar ele com mais cuidado, ele vai falar sobre o corpo, literalmente, sobre o corpo literal, mas só que a igreja é corpo espiritual. Então nós temos o corpo físico e temos o corpo que é espiritual. No corpo espiritual, somos membros uns dos outros. Então eu não posso estar chateado quando Deus te prospera, quando Deus te abençoa, ou até quando o ímpio lá fora conquista as coisas. Eu preciso me alegrar sobre a vida do outro que está sendo abençoado e não invejar. Se alguém me provoca a ira, a Bíblia Sagrada e o próprio Jesus vai ordenar dizendo: ofereça outra face. Não é para oferecer a mesma ira, o mesmo ódio. Não, ofereça outra face. Perdoe. Seja misericordioso. E ele vai ensinando esses caminhos excelentes que a Bíblia vai nos orientando a seguir. Então, se eu escolher, se eu decidir odiar, invejar, eu já estou me afastando de Deus, eu já estou me separando de Deus por toda a eternidade. Mas quando de fato eu decido, isso é decisão, isso é maturidade, isso é raciocínio, razão, isso não tem muito a ver com sentimento, tem a ver com instrução, com maturidade espiritual. E nós observamos isso, por exemplo, na vida muito de um pai e de uma mãe que de fato ama seus filhos. Porque uma mãe e um pai, eu já vi isso, tem prazer na prosperidade dos filhos, na bênção sobre a vida dos filhos. E eu vi um pai que voltou a trabalhar, porque ele não queria que o filho trabalhasse, ele se aposentou e teve que voltar a trabalhar, para poder sustentar aquele filho na faculdade, tudo que aquele filho queria fazer, dando a vida pela vida do filho. E a pergunta que fica é: o que esse filho pode devolver ao pai? Nada, porque o pai já estava com mais de 60, 70 anos, logo partiria. O filho era de um segundo casamento, estava com 19, 20 anos, certamente não teria o pai por muito tempo, mas o pai estava fazendo tudo por amor ao filho, sem querer nada de volta. Então esse amor que Deus nos convida a vivermos nele, vai além da nossa compreensão. Inclusive Eclesiastes, deixa eu voltar rapidamente lá, porque Eclesiastes vai falar algo interessante. A gente não conhece, olha irmãos, a gente não sabe, de fato não sabe. Olha o que ele diz o 9, logo aqui no início, olha. O escritor, né, Salomão, vai estar ponderando essas coisas no coração e diz assim: olha, resolvi todas essas coisas do meu coração para claramente entender tudo isso. Os justos, os sábios, suas obras estão nas mãos de Deus. Porém o homem, o que é? Escute isso com atenção. Não sabe, não conhece nem o amor, nem o ódio. Não conhece a profundidade disso. Só vai conhecer a partir de decisões tomadas aqui. Não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante a nossa face. O amor é tão profundo que Paulo vai dizer: olha, tenta medir a altura, profundidade, largura e extensão. Você não vai ter como medir. Ele vai muito além do que a gente imagina. E o ódio? A
Bíblia nos aconselha dizendo, olha, nem procure saber destas coisas, falando sobre as profundezas de Satanás. Quem toma decisões a partir de viver uma vida em amor e misericórdia, obedecendo a palavra do Senhor, Deus vai trazê-lo para mais perto dele, e aí você vai conhecer o que é amor de verdade. Aquilo que você hoje ouve, você vai ver face a face. Vai ser o dia mais maravilhoso das nossas vidas. Mas aquele também que despreza o amor e caminha por esses caminhos de ódio, de ira, de vingança, e vai tentando caminhar mais profundo nisso, quando partir daqui vai conhecer também o que é ódio de verdade. E que nenhum dos que aqui estão, ou nos ouvindo, ou onde quer que a minha voz puder chegar, caminhe por esse caminho. Eu vi uma cena que me chamou muita atenção, porque alguém estava oprimido, endemoniado, e o pastor, antes de expulsar aquele demônio, ele perguntou: o que uma alma humana faz, como ela reage quando ela te vê face a face? Perguntou o demônio. E eu vi a pessoa transfigurar o rosto, o demônio transfigurar o rosto da pessoa. O olho se arregalou de uma forma que não dá para abrir, a boca, e a pessoa fez aquela cara de espanto, de susto, como se tivesse visto a coisa mais terrível que se puder imaginar. Aí a Bíblia nos convida a você em decidir: você quer viver em amor, ou vai andar no caminho da inveja, do ódio, das coisas banais desta vida? Eu vou seguir para caminhar no encerramento, mas preste atenção nisso aqui, ainda em Coríntios, onde nós temos um 12. Olha o que ele vai falar. O verso 18 a seguir vai falar sobre o corpo. E ele diz: olha, Deus colocou os membros do corpo, cada um como ele quis. Então aceite com humildade a sua posição, compreenda a partir do estudo bíblico, da presença de Deus, qual é a maneira como você deve comportar, andar, fazer, viver. Compreenda o seu dom. Deus colocou. E o corpo tem vários membros, mas é interessante esse negócio aqui, porque aqui a gente acaba, todos nós apanhando, não tem como, todos nós acabamos aqui nesse texto apanhando, porque ele vai dizer: olha, os membros são muitos, mas o corpo é um só. O olho não pode dizer que não depende da mão, a mão, a cabeça não pode dizer: olha, não depende dos pés. Antes é que eu quero que você perceba o que diz, o que é viver em amor. Então, por mais que um membro do meu corpo físico seja feio, seja desprezível pela aparência, ou seja lá o que for, eu jamais vou destratá-lo. Pelo contrário, ele está dizendo aqui: olha, é esse membro que você acaba tratando com mais carinho. Me perdoe as mulheres, né? Mas como as mulheres às vezes, né? Algumas nascem e agradam-se, né, do cabelo que possuem, mas outras não. E elas gastam dinheirão no cabelo, com isso, com unha. E tem dias que você nem percebe o que está lá no pé, mas cuida do pé com todo cuidado. Então cada partezinha do corpo, por mais que, e aquela que é inferior aos nossos olhos, é que a gente cuida melhor. Ah, o rosto está bacana, então tá bom, mas o cabelo não, deixa eu tratar desse cabelo, faz o melhor. Ele está falando aqui, irmãos, do corpo físico, mas ele está citando para nós como deveríamos ser no corpo espiritual. Então a pessoa que chega entre nós, ou está entre nós, que é a mais necessitada e a mais carente, todos nós deveríamos dar a ela mais atenção, mas geralmente é diferente.
Damos atenção àquele que chega entre nós e é o famoso, e é o que tem bens, e é aquele outro, e é aquele outro. Então a Bíblia está nos convidando a amar de verdade. Quando você olha, ele vai citar algo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Olha o que ele diz no versículo 24. Os que em nós, ou seja, no nosso corpo, são os mais nobres, não têm necessidade de ficar paparicados, mas ao contrário que muitos fazem. Tem um texto que eu creio que está em Tiago dizendo: olha, não façam acepção de pessoas, porque vai chegar entre vós pessoas importantes, e quando chega alguém bem trajado, importante, você pega e coloca nas primeiras cadeiras, e vai chegar pessoas maltrapilhas, e você vai dizer talvez: olha, não tem lugar para você aqui não, está tudo ocupado, e deveria ser o contrário. Eu vou terminar por aqui, mas se eu continuar, há tanto para falar sobre isso. Escolha amar, escolha ser misericordioso. Jesus falou algo interessante, ele disse: olha, sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Porque Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele derrama a sua chuva sobre bons e maus. A todos Ele dá a mesma oportunidade de viver, de estar nesta terra, de ter vida, de respirar. Quando você olha no capítulo 15 de Lucas, o filho pródigo, ele sai de casa, ele vai, perde tudo e vai se alimentar com porcos. O filho mais velho está em casa, o mais novo está vindo todo sujo de volta para casa. O pai sabe que o filho mais velho está bem tratado, está cuidado, tem tudo do bom e do melhor. Ele diz: não, você já tem tudo aí. Mas quando o filho volta sujo, maltrapilho, drogado, seja lá o que for, ele está vindo lá no meio dos porcos fedido. Irmãos, ele está fedido, ele não tem bom. Ele estava disputando bolotas com porcos. A Bíblia Sagrada vai dizer que o amor do Pai é tão grande por todos nós. O Pai valoriza a sua alma, não é sua aparência, não é o que você tem, é a tua alma que tem valor para Deus. A Bíblia vai dizer que o mundo inteiro não tem o valor de uma alma. Quando o filho pródigo vem, mal cheiroso, o pai corre ao encontro, se lança no pescoço dele, abraça. E ele não só abraça, imagina o fedor de porco que tinha ali. Ele beija o rosto daquele filho maltrapilho. O outro vai ficar com sentimentos de inveja, com um sentimento estranho. O senhor nunca fez isso por mim, nunca fez isso, nunca fez aquilo. Você nunca precisou, você está muito bem cuidado. Aí fora tem um monte de gente sofrendo, padecendo, chorando. Às vezes nós nos acomodamos em um lugar como esse, em um ambiente agradável como este, mas esse amor é para ser levado lá para fora. Tem gente aí na calçada, carecendo de que você talvez passe por lá e dá seu nome, porque eu vou estar orando por você, pelo menos isso, pelo menos olhe para alguém. Mas se puder abraçar, se puder estender as mãos, se pudesse socorrer naquele dia da eternidade, você vai ouvir, e quem fizer assim também. Estive nu e me vestistes, estive preso e fostes me ver, tive fome e me deste de comer, estive doente e fostes me visitar. Senhor, quando esteves assim, eu nunca te vi assim. Quando você fez a um destes pequeninos, você estava fazendo ali. Jesus está em cada pessoa. E às vezes vai nos surpreender, porque
Ele mesmo diz, aliás, a Bíblia fala sobre isso. Muitos, não sabendo, receberam na sua própria residência, na sua própria casa, o Senhor, anjos de Deus. Por quê? Porque ele foi disfarçado de um mendigo, de uma criança maltrapilha. A Bíblia nos convida a decidir amar. E quando você pega João 3,16, é o texto áureo da Bíblia, Deus decidiu amar, Ele é amor. E a Bíblia vai dizer que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito por todos nós para morrer na cruz. Ele nos deu o que havia de melhor nos céus, por nós que estávamos todos condenados para sempre. E nós não temos coragem de dividir um pouco do que temos ou de estender a mão. Deus deu o melhor. Imagina se fosse exigir de nós darmos o melhor para os nossos irmãos. Quem daria? Nós não queremos abrir mão nem da metade do pão que a gente come de manhã. Tem um texto que fala sobre jejum, já vi ali que o horário já passou, mas tem um texto que fala sobre jejum, achei interessante. Porque o texto sobre jejum, eu acho que está em Isaías, Deus falando assim, olha, não é esse jejum que eu quero de vocês, que vocês passem fome e tal, mas que vocês acolham necessitados, socorram. Por quê? Quando eu abro mão de comer, de me alimentar para jejuar, de certa forma, o correto seria eu pegar aquilo que eu não estou comendo, aquilo que eu não estou bebendo, aquilo que eu estou deixando de usar para mim, eu tenho que pegar aquilo e dar a alguém. Se eu estou jejuando, eu não almocei naquele dia, eu não jantei, eu não fiz isso. Então, Jesus está falando, olha, Deus está falando, faça isso. Divida-se, ame. Eu não tenho o conhecimento exato do que é o amor, eu só sei que Jesus Cristo é a expressão maior do amor do Pai na cruz do Calvário. Que essa graça te alcance e me alcance, que nós sejamos transformados de glória em glória. E que quem sabe um dia nós cheguemos à estatura de varões perfeitos, semelhantes a Cristo, que mesmo naquela cruz, com um monte de gente xingando, odiando Ele, naquela cruz Ele pôde dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. As pessoas não sabem, mas que nessa noite o Espírito Santo possa fazer eu e você sabermos, compreendermos, entendermos com mais profundidade. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, eu quero entregar cada vida nas tuas mãos. Eu quero pedir graça e misericórdia sobre todos que aqui estão. Eu confesso que eu tenho muito mais do que eu preciso. O Senhor tem me cercado de bênçãos, mas há uma multidão aí fora, por decisões erradas, por serem nécios ou lhes faltarem instrução, não conseguem sair do lugar escuro. Eu quero pedir misericórdia por cada família que aqui está, porque é possível que dentro destes lares existam pessoas que estão caminhando por caminhos que são caminhos de morte, de separação eterna da pessoa do Senhor. Eu clamo por misericórdia para que o teu Espírito, a tua graça, possa levantar intercessores, homens, mulheres que gastem um pouco mais do seu tempo de joelhos, intercedendo por tantos que estão sem direção, perdidos nesta vida, e talvez até dentro da própria família. Eu entrego nas tuas mãos cada vida que aqui está, cada família que aqui se representa. Peço sobre todos o perdão, a graça do Senhor, e que o Senhor nos ensine a amar, Pai, porque a nossa natureza é terrível.
É muito difícil dar a outra face. Quando alguém recebe uma ferida, quer devolver, e talvez até 2 vezes mais. Nós não sabemos olhar com misericórdia, enxergar as dores dos outros, o sofrimento dos outros, onde foram criados, de onde veio aquela vida tão atribulada, o que passou, qual é a sua história. A gente apenas age e reage, dependendo das circunstâncias, mas o teu amor é tão grandioso que o Senhor vê tudo antes. O Senhor soube compreender aquela mulher samaritana porque o Senhor sabia de onde ela vinha. A situação dela, 5 maridos, o outro já não era marido dela, uma vida pregressa, triste, angustiante. E quando ela destratou o Senhor disse: olha, se você soubesse, eu te daria, se você me pedisse água viva. Pai, nos ajuda a compreendermos mais, a entendermos mais em amor, em misericórdia. A Ti eu agradeço por esses momentos e peço que o Teu Espírito possa falar a cada coração. Além das palavras, fala em cada coração, Pai. Faz arder, faz queimar com a Tua presença, Senhor, santificando-os para a glória do Teu louvor, para a honra do Teu santo nome. A todos eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Que nessa noite você receba a Tua cura, Teu milagre, Tua bênção, no poder do nome do Senhor Jesus. Toda seta de enfermidade, todo mal seja queimado, desfeito, destruído. Recebam saúde em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que assim concorda, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Você pode estar de pé. Podemos encerrar, filho? Amém? Glórias a Deus. Bendito seja o Senhor. Faz assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a maravilhosa, indizível comunhão, consolação no Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o nome dele, toda a glória.